Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Estamos aqui para mais um estudo do nosso Evangelho de Lucas pelo NEP pelo NEP Pitex Bezerra de Menezes. Um de nós que estamos com filiados ao Prozebem, Aracaju, Sergipe, e já fica o convite a quem estiver na região poder visitar as dependências da casa e acompanhar os nossos trabalhos em si. A nossa reflexão de hoje, ele é iniciado na última parte do capítulo 8 de Lucas, onde nós vamos falar de duas passagens interessantes, sendo que uma delas é a que eu vou começar hoje, e na semana que vem a gente segue pela outra. A ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue, onde temos essas passagens no capítulo 8, a partir do versículo 40 de Lucas. E nessa passagem interessante, que ela vai contar a situação do povo de Israel. Esse povo que, pelo que a história nos conta, foi considerado, chamado povo escolhido por Deus para o anúncio do evangelho. Só que aí, o que acontece, né? Como diz a frase, quer conhecer o homem, deu poder a ele. Quando a gente tem poder demais na nossa mão, a gente acaba se corrompendo e fazendo mau uso desse poder que nos é dado. Nessa passagem, eu vou ficar entre os versículos 40 ao 42, que vai falar exatamente dessa menina, dessa filha de um chefe de sinagoga. Lucas registra o evangelho da seguinte forma: ao retornar, Jesus, a turba o acolheu. Essa é a versão de Haroldo. Pois todos que estavam aguardando. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe de sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convida-o a entrar em sua casa. E sabendo da simbologia de cada uma dessas palavras, principalmente da questão da casa. Porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos. E ela está morrendo. Ao sair, as turvas o sufocavam. E aqui para a parte que nos cabe. Certo? Eu vou trazer duas fontes, mais ou menos, para que possamos fazer as reflexões em cima dessa passagem. Uma está lá na Gênesis, capítulo 15, no item 37, onde vai falar sobre as ressurreições. E dentre elas, a dessa menina em questão. Kardec nos fala o seguinte, através do que foi registrado pelo evangelista. Tendo Jesus passado novamente da barca para a outra margem, logo se desembarcou grande multidão, se lhe apinhou ao derredor. Então o chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão, que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta, porque hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe.
Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe de sinagoga: Não te aflinjas, crê apenas. E a ninguém permitiu que eu acompanhasse, senão a Pedro e os filhos de Zebedeu. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que chocavam ou que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: Por que fazes tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai, a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi. Isso é, menina, levanta-te. Eu te ordeno. No mesmo instante, a menina levantou-se e pôs-se a andar, pois contava 12 anos e ficaram todos maravilhados e espantados. E aí, nessa questão dessa ressurreição dessa menina, nós temos a passagem que está lá na missão dos discípulos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 1 de Mateus, onde Jesus vai nos falar dessa passagem. Só que nós vamos falar a partir do versículo número 8, onde ele fala justamente dessa questão, onde Jesus diz assim: Ide, de preferência, não, perdão, curai os enfermos e erguei os mortos. O que Jesus diz nessas duas passagens? Que morte é essa que está se apresentando na passagem? É justamente quando a gente se encontra numa questão, por exemplo, de, de depressão, de melancolia, naquela condição em que o outro chega para a gente e sempre está a nos desanimar para a vida, nós estamos adentrando praticamente no Setembro Amarelo, que é um mês que deveria ser chamado e deve ser chamado como um mês de valorização à vida. Vida essa que é única para todos nós. Então, como é que nós estamos levando a nossa vida? No caso dessa menina, como alguns personagens que a gente encontra nos evangelhos, está falando justamente, primeiramente, de Israel, que estava naquela condição de, de sonolência, de estar dormindo mesmo para as leis divinas, por questões e por conta desse dormir que o povo de Israel ou a nação de Israel eles estavam ignorando as escrituras e fazendo praticamente o que a gente poderia dizer o trabalho do anticristo. É eu chegar para qualquer um de nós aqui e falar de coisas com base na verdade e outra pessoa, ou então em outro momento, eu mesmo chegar e desmentir tudo. Isso é o quê? Isso é o que Jesus fala de servir a dois deuses. Que nós temos que ter integridade. E chegando já ao final da nossa reflexão, eu trago para vocês um texto de Emmanuel que está lá no Vinha de Luz, capítulo de número 100, onde ele vai nos dizer o seguinte: a lição tem o título: Que fazemos do Mestre?
E aí nós vamos ver como é que essas mensagens elas vão se complementar para que possamos fazer uma reflexão mais aprofundada. Porque quanto mais a gente aprofunda, mais coisa parece que a gente nem vamos dizer assim, a gente vai dizer assim, poxa, eu tinha lido esse livro aqui e não tinha visto isso aqui. Justamente, são nossa, é o aprofundamento e os nossos olhos, como Jesus fala, se abrindo cada vez mais para as mensagens. Emmanuel nos diz o seguinte: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do mestre divino? No campo das lições diárias. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à provação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam com a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, em estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com a despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia. E aí fica a pergunta: o que fazemos do Mestre? Será que nós estamos dando a importância que ele merece ou simplesmente estamos naquela situação de que só o
procuramos quando a nossa dor bate a porta? A gente está falando da filha de um chefe de sinagoga, que pode ser qualquer um de nós, como a filha de qualquer um de nós. Será que nós só procuramos Jesus quando a nossa dor é insuportável? Ou quando a nossa dor bate a porta, como eu disse? Ou estamos buscando ele constantemente, como em algumas partes desse texto de Emmanuel nos apresenta? Porque Jesus diz o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós buscamos o amor de Deus e o amor de Jesus, busquemos da forma em que Jesus nos apresenta, nos tornando o, o reflexo dele para a humanidade. Porque, como ele mesmo fala, a cada um segundo as tuas obras, não é as minhas obras. E aí também fica a dica e o convite. Acompanhem o canal do Prozebem no YouTube e o reforço do convite. Visitem a nossa casa, que fica lá em Aracaju, certo? Boa noite a todos e até a próxima.